Fala galera, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre acidez e basicidade de alguns sistemas químicos. Turma, é sabido que qualquer sistema que tenha água ocorre o que nós chamamos de autoionização da água. Sim, uma reação química na qual as próprias moléculas de água reagem entre si formando íons. Íons H+, íons OH-, um fenômeno que a gente pode representar simplificadamente dessa maneira. Como se trata de uma situação de equilíbrio químico, nós vamos representar por uma seta dupla. E turma, sendo um equilíbrio químico, nós podemos escrever a famosa constante de equilíbrio, que nesse caso vai ficar como? Concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Como estamos falando, turma, da constante de ionização da água, nós vamos indicar a letra W aqui, ó. Esse W vem do inglês água em inglês, famoso water, né? Então sempre que eu quiser me referir à constante de ionização da água, vou escrever KW. Esse KW, turma, constante de ionização da água, também é chamado de produto iônico da água. Então você deve se familiarizar com todas essas expressões porque o examinador vai usar e abusar delas. Produto iônico da água. Nada mais é do que o KW, a constante de equilíbrio. Note que, de fato, se trata de um produto da concentração de H+ e concentração de OH-. Turma, presta muita atenção nisso, como qualquer constante de equilíbrio. Ela só depende do quê? Fala aí. Temperatura, é isso aí. Constante de equilíbrio só depende da temperatura. E com o KW não é diferente, tá bom? É sabido, turma, verifica-se experimentalmente que a 25 graus Celsius o valor do KW é 10 a menos 14. Normalmente não há necessidade de memorizarmos valores de constantes de equilíbrio, então é bem provável que o examinador forneça esse número para você no dia da prova. A 25 graus Celsius, quanto vale o KW? 10 a menos 14. Agora, turma, pensa comigo. Se o produto de H+ e OH- é constante, dá sempre o mesmo valor, a 25 graus Celsius, você concorda que se eu te der um deles, você descobre o outro? Você concorda que se eu te der o H+, você descobre o OH-? E é isso que o examinador vai fazer no dia da prova. Você quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Vem comigo. Eu peguei aqui duas situações para a gente analisar. Primeiro, um cafezinho que contém concentração de H+ igual a 10 a menos 5 mols por litro. Qual seria, turma, a concentração de OH-? Primeira coisa que a gente vai combinar, turma. Se nada for dito em sentido contrário, qualquer problema envolvendo acidez e basicidade, fica subentendido o quê? Que a temperatura vale 25 graus Celsius e o KW é 10 a menos 14. Então, se o KW é 10 a menos 14, se o produto da concentração de H+ e OH- é conhecido, ora, turma, se eu te der um, você descobre o outro. Se a concentração de H+ vale 10 a menos 5, quanto vale a concentração de OH-? Percebe que é só isolar o OH- aqui, sem grandes dificuldades você descobre ele ou não? Vai ficar 10 a menos 14, ó, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, concentração de OH-, ó, vai ser 10 a menos 9 mols por litro, ó, 10 a menos 14, dividido por 10 a menos 5, vai dar 10 a menos 9. Olha esse outro exemplo aqui, ó, água sanitária, que você tem em casa, você usa aí na limpeza doméstica. Turma,
Considere uma água sanitária em que a concentração de OH- é 10 a menos 3. Quanto vale a concentração de H+ nessa situação? O que eu quero que você se ligue. Se o produto de H+ e OH- é conhecido, se eu te der um deles, você descobre o outro. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Se nada for dito em sentido contrário, quanto vale a temperatura? 25 graus Celsius. Quanto vale o kW? 10 a menos 14. Ora, turma, se eu conheço agora a concentração de OH-, para descobrir a concentração de H+, ficou fácil também, não ficou? O produto das duas é constante. Se o OH- vale 10 a menos 3, a concentração de H+, ó, vai ficar 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 3. A concentração de H+, ó, vai ser 10 a menos 11 mols por litro. 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 3, 10 a menos 11. Tranquilo? Todo mundo convencido então? Te dou o H+, você descobre o OH- e vice-versa. Agora vem comigo para um detalhe aqui, turma. Se alguém perguntar para você se esse café é ácido, básico ou neutro, o que você vai responder? Ácido, básico ou neutro. Ora, você percebe que nesse cafezinho que nós estamos analisando, a concentração de H+, ela é maior do que a concentração de OH-. Você percebe isso? Ó? 10 a menos 5 é um número maior do que 10 a menos 9. Turma, sempre que a concentração de H+ for maior do que a concentração de OH-, a gente fala que o meio é ácido. Simples assim. Vamos ver a água sanitária? Ó. Se você observar essa nossa água sanitária, você percebe que a concentração de OH- ela é maior do que a concentração de H+. Você percebe que 10 a menos 3 é um número maior do que 10 a menos 11? Ora, turma, sempre que a concentração de OH- for maior do que a concentração de H+, a gente fala que o meio é básico ou alcalino. Então, você entendeu como é que você vai classificar em ácido, básico ou neutro? Eu digo que o meio é neutro quando a concentração de H+ é igual a de OH-. Fechou? Agora, turma, não esquece de salvar esse vídeo, compartilhar com os amigos e dedinho no coração aí, ó, arrebenta nesse like. Valeu, turma! Fui!